O Coisa enfrenta Luke Cage, dois dos heróis mais fortes e resistentes da Marvel, sendo um deles com pele inquebrável. O outro, por sua vez, é ótimo em quebrar o inquebrável. Mas quem vai vencer no final? Quem será o último de pé? Vamos descobrir. Ben Grimm, o sempre adorável Coisa de Olhos Azuis, um dos mais antigos, mais resistentes e mais subestimados pesos pesados da Marvel. Antes de ser coberto por rochas laranjas, Ben era um astronauta e piloto de testes da Força Aérea, um homem de ação. Sua vida mudou para sempre quando seu melhor amigo, Reed Richards, pediu que pilotasse um foguete experimental. Então Reed, Sue Storm e Johnny Storm foram bombardeados por raios cósmicos. Quando eles retornaram à Terra, Ben percebeu que havia se transformado em uma montanha ambulante de pedra. Mais forte que o aço, mais resistente que o concreto, mas ainda com o mesmo grande coração por baixo. Foi assim que o Quarteto Fantástico nasceu. A primeira família de aventureiros da Marvel, salvando um mundo de ameaças baseadas na ciência, invasores cósmicos e perigos vindos de além do tempo e do espaço. A força do Coisa realmente não é brincadeira. No começo, ele conseguia levantar cerca de 80 toneladas, mas ao longo dos anos, sua força só aumentou graças a treinamentos intensos e doses adicionais de radiação cósmica. Seus feitos são impressionantes. Ele já sustentou prédios de vários andares, pesando dezenas de milhares de toneladas, levantou uma plataforma de petróleo inteira do oceano, destruiu construtos de energia do quasar e até quebrou correntes de adamantium. Ele já superou uma prensa projetada para perfurar um planeta inteiro, e não para por aí. Debaixo d'água, Ben já enfrentou Namor golpe por golpe, chegando até a levar vantagem. O próprio surfista prateado admitiu que precisou aumentar seu poder só para conseguir vantagem sobre Ben Grimm. E ainda tem a rivalidade interminável dele com o Hulk. Claro, o Hulk é mais forte no geral, mas Ben já nocauteou o Hulk mortal, fez o Hulk selvagem sangrar e obrigou o Hulk cicatriz verde, um dos Hulks mais furiosos de todos, a levá-lo a sério. Ele pode nem sempre vencer, mas sempre se mantém firme. Fisicamente, o Coisa é um dos heróis mais resistentes da Marvel. Sua pele rochosa já permitiu que ele aguentasse tiros de bazuca, munição de alto calibre, explosões massivas e até mesmo um golpe capaz de rachar um planeta vindo do próprio Galactus. Calor extremo, frio, pressão, nada disso o abala. Quase nada consegue perfurar seu corpo. As garras de adamantium do Wolverine conseguem, por exemplo, mas essa é uma das poucas exceções. Mas a verdade é a seguinte: o maior poder do Coisa não é sua força ou sua durabilidade, é seu espírito, sua força de vontade é lendária. Quando ele enfrentou o campeão do universo, parecia que todos os ossos do seu corpo haviam sido quebrados. Ele estava espancado, sangrando e esmagado. Mas ele continuou se levantando. Ele se recusou a desistir. E o campeão finalmente se rendeu, não porque ele não pudesse vencer, mas porque percebeu que nunca conseguiria quebrar o espírito de Ben Grimm. É isso que torna o Coisa tão especial. Ele não é só força, ele é coração. Ele é resiliente. Ele é a definição de nunca desistir, não importa o quão impossíveis sejam as chances. O querido Coisa de Olhos Azuis pode não ser o foco, mas merece destaque. Ele é um dos maiores heróis da Marvel, uma potência sólida como uma rocha que prova vez após vez que quando as coisas ficam difíceis é sempre hora do quebra-pau. Luke Cage não começou como um símbolo. Ele não foi escolhido por deuses, nem treinado por monges, nem recebeu um destino especial. Luke Cage era apenas um homem do Harlem, um homem que foi incriminado, jogado na prisão, usado como cobaia e deixado para morrer. Em vez de matá-lo, o experimento o transformou em algo assustadoramente simples. Um homem que não se dobra. Os poderes de Luke Cage vêm de um experimento ilegal na prisão, feito para recriar um soro de super soldado. Algo deu errado, ou talvez algo tenha dado perfeitamente certo. Os músculos dele ficaram mais densos, os ossos endureceram e a pele se tornou quase indestrutível. A partir daquele momento, Luke Cage se tornou um problema que você não pode resolver com força. Em termos de força, Luke é incrivelmente forte. Ele impediu um avião de decolar, levantou um trator de esteira e a jogou por cima da cabeça. Carregou um caminhão totalmente carregado por 7 quarteirões sem diminuir o ritmo. Forçou a abertura de portas de pedra maciças que nunca foram feitas para se mover.
E quando Luke Cage soca alguma coisa, é definitivo, ele já fez Namor sangrar. Ele já derrotou o Duende Verde, derrubou o túmulo e enfrentou o Venom. E quando ele lutou contra a Próxima Meia-Noite, o impacto rachou o chão debaixo deles, um terremoto causado pelo choque de 2 pesos pesados. Luke não precisa de impulso nem de truques. Ele simplesmente bate e o mundo absorve o dano. Ele se move como um trem de carga que aprendeu a pular. Ele atravessa portas de aço reforçado, cruza ruas inteiras com um único salto, pula 5 andares sem esforço. Ele não voa, mas a gravidade definitivamente faz um acordo com ele. No entanto, é na durabilidade que Luke Cage deixa de ser impressionante e passa a ser injusto. O Demolidor uma vez quebrou a mão ao socar o Luke. O Luke nem se mexeu. O Deadpool usou tudo o que tinha e não conseguiu afetá-lo. Os golpes mais fortes do Pantera Negra não o desaceleraram. Ele já foi atingido com força suficiente para lançar alguém a 22 km e continuou de pé. Carros lançados com tanta força que se destroem completamente mal o incomodam. Ele já aguentou vários raios ópticos do Ciclope, levou um soco carregado com força máxima do Punho de Ferro que o lançou através de um prédio. Levantou-se de novo. Sobreviveu a uma surra prolongada de um Punho de Ferro sob controle mental e continuou na luta. Um dos seus feitos mais impressionantes, Luke Cage levou um soco do Hulk que o lançou através de 4 arranha-céus e sobreviveu. Bazuca na cara, tranquilo. Bomba de abóbora do Duende Verde, nem sentiu. Mesmo quando o Coisa o derrubou com força suficiente para desabar um prédio, lançou ele no ar com um soco, Luke Cage ainda se levantou. A pele dele não só resiste ao dano, ela rejeita completamente. Espadas se quebram antes de cortá-lo, balas ricocheteiam, tiros de espingarda não perfuram a pele dele. Ele já atravessou rajadas de fogo do Tocha Humana. Eletricidade e ácido não o afetam. Pontos de pressão, ataques nos nervos e venenos também não funcionam. Nada o desacelera. Luke Cage não apenas aguenta dano, ele ignora completamente. Luke Cage não é chamativo, ele não é complicado, ele é uma parede que revida. Você não vence ele no poder de fogo nem dura mais que ele. Quando Luke Cage decide que acabou pra você, acabou pra você. Então quem vence? Bem, vamos analisar. Vamos começar pela força primeiro. Agora o Coisa é realmente insano. Classe 100 oficialmente, o que significa 100 toneladas no mínimo, mas o seu verdadeiro poder vai muito além disso. Ele impediu que um prédio de 30 mil toneladas caísse e o colocou de volta no lugar. Ele segurou os cabos de uma ponte suspensa juntos, e esses cabos suportam cerca de 10 mil toneladas. Ele superou um bate-estacas hidráulico que dizem ser poderoso o suficiente para atravessar um planeta. E ele simplesmente derrota o Hulk ao longo de décadas de quadrinhos, repetidamente fazendo o Hulk sangrar e ferindo-o. E até mesmo desferiu o soco mais forte de toda a sua vida e nocauteou o Hulk imortal com ele. A Marvel o chama de um dos seres mais fortes da Terra, e Reed Richards confirmou que Ben tem um bloqueio mental que o impede de acessar toda a sua força. Ou seja, o que vimos não é tudo o que ele tem. Agora Luke Cage atinge cerca de 50 toneladas atualmente, possivelmente mais sob extremo estresse, mas ele já nocauteou o Rhino com um único soco. Ele segurou a parte inferior do avião e o parou arrastando-o. Ele carregou um caminhão por 7 quarteirões simplesmente porque o motor não queria pegar. E Cage regularmente mandou pessoas com força incrível voando com seus socos, incluindo o Hulk e o Coisa. Ele até lutou de igual para igual com o Coisa em várias lutas diferentes. Isso é realmente impressionante. Mas aqui está a questão. A diferença entre 50 toneladas e mais de 100 toneladas é real. E isso aparece até mesmo nas lutas diretas entre eles. Toda vez que eles lutaram, o melhor que Luke conseguiu foi desequilibrar o Coisa e jogá-lo para longe. Os socos dele não abalam Ben do jeito que os de Ben abalam Luke. Agora resistência. Esta é a parte mais interessante da luta. A pele de Luke Cage é mais dura do que aço titânio. Não apenas resistente a danos, funcionalmente inquebrável por meios convencionais. As balas achatam contra ela, facas não deixam marcas. Produtos químicos não conseguem passar pelos poros dele. Explosões, temperaturas extremas, eletricidade, nada disso atravessa a pele dele. Isso é realmente um nível notável de durabilidade. Isso faz dele um dos personagens mais difíceis de se ferir na Marvel. No entanto, aqui está a verdade sobre como essa pele resiste contra os mais poderosos.
Bem, o Hulk agarrou Luke, deu um soco com toda a força no estômago dele, bateu com o punho fechado nas costas e esmagou a cabeça dele no chão. Luke foi nocauteado e ficou gravemente ferido. A pele dele não se rompeu, mas a transferência de força dos golpes fez o estrago mesmo assim. Veja, a pele do Luke é inquebrável, por dentro nem tanto. Thor, ele consegue machucá-lo. Os golpes baratos do Punho de Ferro causam dano nele contra oponentes que atuam no nível do Coisa. Bem, a pele inquebrável vai manter o Luke vivo, mas não impede que o interior dele acumule danos a cada golpe recebido. Agora, o exterior rochoso do Coisa é menos resistente, convencionalmente falando, do que a pele do Luke. As garras de adamantium do Wolverine o atravessam facilmente, uma sonda celestial atravessou o peito dele. Ele já se machucou antes com coisas que o Luke Cage conseguiu ignorar, mas em termos de força bruta e socos. Bem, Ben já resistiu aos melhores socos do Hulk em décadas de lutas. Ele já aguentou golpes do surfista prateado e até tem um certo fator de cura. Ele regenerou boa parte do corpo em uma semana após uma luta brutal com o Hulk. A durabilidade dele vai ser melhor do que a do Luke Cage, mesmo que a pele rochosa do Coisa seja um pouco mais perfurável do que a pele do Luke. Agora, e quanto à habilidade de luta? Bem, ambos são brigadores de elite com décadas de lutas nas ruas, e nenhum deles luta de forma burra. Luke treinou bastante com o Punho de Ferro e tem anos de experiência real em combate. O Coisa vem lutando contra o Hulk, Namor, ameaças cósmicas e todos os pesos pesados da Marvel desde 1961. Talvez nenhum tenha vantagem clara em habilidade aqui. Ambos são experientes e inteligentes em luta. No entanto, onde eu acho que Ben tem uma vantagem é simplesmente na pura recusa em desistir. Isso lhe dará vantagem sobre Luke Cage. Tipo, o Coisa lutou contra o Hulk por 1h30, sendo espancado repetidamente e continuou, até que no final venceu a luta dando tudo de si. Você até pode argumentar o mesmo para o Luke Cage, mas para o Coisa, bem, essa é toda a identidade dele. Ele simplesmente não cai e não para enquanto conseguir respirar. Não é o caso do Luke Cage vencer. Bem, tudo se resume à pele inquebrável do Luke. Isso vai criar um problema que a maioria dos oponentes não causa. Isso vai fazer com que o Luke Cage seja mais difícil de machucar do que a maioria das pessoas. Se Luke Cage controlar o ritmo, for mais rápido e inteligente, ficar perto, suportar alguns golpes da Coisa e continuar atacando, pode argumentar a seu favor. Bem, no final das contas, talvez ele tenha uma chance de vencer. Mas na verdade, eu simplesmente não acho que esse vai ser o caso, porque é o seguinte. Luke já nos mostrou várias vezes que se você bater nele com força suficiente, ele vai sentir. O Hulk provou isso. A pele do Luke não se rompe, mas pelas leis da física, ser atingido por algo que gera mais de 100 toneladas de força vai causar um dano significativo de qualquer forma. Os órgãos internos dele ainda sentem esses golpes. O corpo dele ainda vai acumular esse dano, mesmo quando nada visível se quebra. E a diferença entre a força do Coisa e a do Luke Cage significa que cada troca de golpes entre os dois vai custar muito mais caro para o Luke do que para o Coisa. E os socos do Luke realmente não afetam o Coisa do jeito que os do Ben afetam o Luke. O histórico de lutas deles comprova isso. O Luke consegue desequilibrar o Coisa, consegue jogá-lo longe, mas não consegue realmente causar dano significativo do jeito que você precisa para vencer essa luta. Luke Cage pode dificultar para ele. Luke não cai fácil, mas cada troca vai custar muito mais pro Luke do que pro Coisa. E no final das contas, o Coisa vai vencer. Quando você olha para isso, na verdade não vai ser tão disputado assim. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, então se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Até lá. Vejo vocês na próxima vez.